Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Essa noite falaremos um pouco sobre a fé, a importância dela na regeneração do homem e como compreender e entender melhor o que as doutrinas nos falam sobre o tema. Para isso, hoje temos a grata presença do ministro Johnny Villanueva, de Campo Grande, Rio de Janeiro, e do Eduardo, que sempre nos acompanha em todos os programas semanais. Eduardo, boa noite. Johnny, boa noite. Boa noite, Tiago. Ministro, primeiramente, queria dizer que é um prazer tê-lo aqui. Você sei que tem muito trabalho no Rio e da dificuldade de se deslocar para cá, mas que bom que você pode vir fazer um programa conosco. Os escritos falam, e confesso que até algo que eu até hoje não entendi perfeitamente, vou aproveitar a sua presença, de dois essenciais da fé verdadeiramente cristã. O que são esses essenciais da dita fé verdadeiramente cristã? Ok, em primeiro lugar, boa noite a todos. O primeiro fundamento da fé, segundo os escritos nos falam, é o reconhecimento que o Senhor Deus é o Salvador. O segundo fundamento da fé é viver segundo as verdades que o Senhor ensina. Esses dois fundamentos da fé fazem que a igreja seja uma igreja verdadeira. Quando a fé é separada da verdade, o que acontece? Não existe, a igreja começa a perder o fundamento, porque o fundamento da igreja são as verdades. Uma igreja sem verdades, então deixa de ser igreja, porque ela não reconhece profundamente o Senhor. Então, o Senhor é que faz que a igreja seja igreja. E o homem, hoje, a igreja, não se está alimentando mais da árvore da vida. O homem se alimenta da árvore da ciência. E a árvore da ciência, que faz? Desenvolve o próprio eu da pessoa. O egoísmo da pessoa, que no fundo nós somos isso, começa a aparecer. Então, a fé, hoje, já não é aquela fé que deveria existir, que o Senhor Jesus ensinou. Então, a fé, se creres em mim, sereis salvos. Então, é a fé no Senhor Jesus Cristo e viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esses são os dois fundamentos da fé. Ou seja, os essenciais que ele fala, que são muitas vezes repetidos nos escritos, são nada mais do que isso que você falou, nada mais no sentido que você conseguiu sintetizar, o que são os verdadeiros dois essenciais da fé segundo as doutrinas celestes. Eduardo, pudesse falar um pouco sobre a fé persuasiva? A fé persuasiva, ela existe quando o homem ama as coisas da doutrina e ama as coisas da igreja, mas não porque elas são verdades e porque elas trazem a vida, mas porque ela ama justamente no objetivo de se alcançar os determinados fins que a pessoa quer para si mesmo, E muitas vezes, então, os resultados que deveriam ser para o bem comum da comunidade, da sociedade, dos cidadãos, dos fiéis da igreja, justamente são completamente adulterados, E, mais uma vez, citando a palavra, em Mateus capítulo 8, versos 22 a 23, está o exemplo do que é a fé persuasiva quando Jesus Cristo se relaciona a essas pessoas, E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, então, a gente começa, como o Johnny falou, a compreender o que essas coisas que estão ditas lá no Evangelho, então no Velho e no Novo Testamento, o que elas representam em sua essência interna, na sua, digamos assim, no seu significado espiritual interno. Coisas que muitas vezes a gente não compreende, mas que pelos escritos de Swedenborg, pelos escritos que são revelados pela Nova Igreja, nós podemos então compreender melhor o que dizem essas passagens que muitas vezes são obscuras para nós. Queria aportar aqui, existe a fé persuasiva,
existe a fé verdadeira. A fé persuasiva, como a gente estuda nos escritos, é uma fé falsa, uma fé natural, né? E existe a fé verdadeira que é interna, né? É um ditame interno que o Senhor te dá. A fé persuasiva, sendo natural, é uma fé cega. E uma fé cega, o homem que tem uma fé cega, reage cegamente. O homem que tem uma fé verdadeira, reage com justiça, com amor, com caridade. Então, são duas coisas opostas. A fé verdadeira enxerga. A fé cega não enxerga. Por quê? Porque não tem verdades. Esse foi o primeiro advento do Senhor, de dar luz ao mundo, porque o mundo estava em trevas, como fala João 1,5, né? E a luz raiou, né? A luz chegou. O mundo estava. É como hoje acontece. Os escritos representam a luz do mundo, porque novamente o mundo entrou nas trevas. Como o homem entra nas trevas? Quando se afasta da verdadeira verdade. No primeiro advento, o Senhor trouxe a luz. Naquela época, existiam muitas boas escolas filosóficas, conhecimentos naturais, né, que ainda assim estavam em trevas enquanto aos conhecimentos espirituais. O Senhor trouxe a luz da verdade espiritual. Da mesma forma que os escritos traz a luz das verdades espirituais das Sagradas Escrituras. Hoje em dia, o uso, a função dos escritos da nova igreja, justamente isso, salvar a humanidade, trazer a luz à humanidade, porque o mundo não tem verdades espirituais. Estamos vivendo o final dos tempos, estamos vivendo em trevas. Então, esse é o aporte à humanidade dos escritos. A luz que a humanidade precisa para ser salva é justamente a luz, o sentido interno espiritual que os escritos trazem com referente à palavra. Uhum. Muito bom, ministro. E aproveitando esse seja, eu queria que você falasse um pouco como a fé, os escritos também nos dizem que a fé é formada pelas verdades. Como se dá isso, né? Sim, existe um processo para nós alcançarmos a verdadeira fé, né? O primeiro ponto para alcançar a verdadeira fé é, primeiro, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus. A Trindade, né, que se fala, justamente está nele. Pai, Filho e Espírito Santo em Jesus Cristo. Essa, uma trindade de essenciais, né? Isso. Atributos. Então, quando a gente começa a querer entender que coisa é Jesus Cristo, então estamos passando para o segundo ponto para alcançar a verdadeira fé. É instruir-se nas verdades do Senhor. E esta instrução é somente feita através da palavra. Porque a queda do homem é justamente não entender. Porque se nós não entendemos, então não raciocinamos e somente nós sabemos que coisa é verdade, que coisa é falsidade através do raciocínio. Então, o homem somente pode ser regenerado através do raciocínio. Do racional, entender as coisas. Você entendendo as coisas, se afasta do que é mal, né? E começa a praticar o bem. Né? Saber fazer o bem para que o bem se multiplique em bem. Esse é o segundo passo, né? O segundo passo. E o terceiro passo como alcançar a verdadeira fé é justamente viver. Né? Viver segundo os ensinamentos. Então, primeiro passo, dirigir-nos ao Senhor Jesus Cristo como o único Deus. Segundo passo, instruir-nos na verdade do Senhor. E terceiro passo, praticar o que Ele nos ensina. Aplicar isso na vida, né?